Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início aí para as aulas online, né? Espero que todos estejam bem. É uma adaptação tanto para mim quanto para vocês, mas juntos nós vamos conseguir aí direitinho, tá bom? A primeira aula aí é sobre predicação verbal, né? Quando eu digo predicação verbal, são os verbos. Então, a nossa primeira aula falará sobre predicação verbal. O que é essa predicação verbal? Então, a predicação verbal é o resultado da ligação entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e os complementos, tá? Então, quando eu estou falando aí para vocês de predicação verbal, eu estou me referindo ao verbo. Nós vamos aprender agora, sétimo ano, a classificar sintaticamente esse verbo. Lembra, nós já aprendemos a classificar o sujeito e aprendemos a identificar o predicado. Agora, nós vamos classificar o verbo. Então, o verbo, ele pode ser transitivo, direto, indireto, direto e indireto, intransitivo e de ligação. Tá? Então, sintaticamente, o meu verbo tem todas essas classificações. Então, agora nós vamos aprender aí como classificar, identificar um verbo transitivo, um intransitivo e um de ligação. Então, vamos ver aí a classificação do primeiro verbo. Ele é intransitivo. O que é um verbo intransitivo, pessoal? É aquele que apresenta sentido completo. Ele não necessita de complemento. Então, quando eu digo que o bebê da minha irmã já nasceu, o verbo dessa oração é nasceu. Nasceu, ele tem um sentido completo. Não há aí a necessidade de um complemento. O verbo transitivo direto, esse sim precisa de um complemento. Então, quando eu digo a menina comprou, o verbo sozinho não tem sentido completo. Vocês vão falar, tá, professora, mas ela comprou o quê? Tá? Então, esse verbo comprar exige um complemento. Quem é esse complemento? É a minha resposta. Então, quando eu faço a pergunta, a menina comprou o quê? Qual é a minha resposta? Uma boneca. Esse verbo, ele exigiu um complemento e não tem preposição, né? Uma é artigo indefinido. Então, esse verbo eu vou classificar como transitivo direto e o complemento dele não tem preposição, é classificado como objeto direto, uma boneca. O transitivo indireto. O transitivo indireto, ele precisa de um complemento, tá? Com preposição. Esse complemento aí, pessoal, agora exige uma preposição. Olha lá, ele precisa de sua ajuda. Ele precisa do quê? Porque se eu falar, olha, ele precisa, você vai falar, ah, legal, mas cadê o complemento? Ele precisa do quê? Então, de sua ajuda complementa o verbo precisar. Como eu tenho uma preposição de, então eu classifico como verbo transitivo indireto e de sua ajuda é objeto indireto, tá? Se o verbo é transitivo direto, obrigatoriamente ele terá um objeto direto. Se ele é um verbo transitivo indireto, obrigatoriamente ele terá um objeto indireto. Verbos transitivos diretos e indiretos. Então, eu também tenho essa classificação, tá? Esse verbo exige dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Logo, um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Então, olha lá, eu dei o livro ao meu amigo. Eu dei o quê? O livro. Então, o livro complementa o verbo dar
sem preposição. E dei a quem? Ao meu amigo. Então, eu tenho dois objetos. O verbo dar exigiu dois complementos. Um direto e o outro indireto. Verbos de ligação, né? São verbos que apenas ligam uma característica ou estado ao sujeito. Como o próprio nome está falando, verbo de ligação, ele liga a característica com o sujeito, tá? Ele não tem ação, ele não vai transmitir ação. Um verbo intransitivo e um verbo transitivo, ele indica uma ação. O de ligação indica um estado, né? Uma característica. Então, olha a frase, Marcela é muito estudiosa. Então, é verbo ser. Ser é um verbo que indica um estado, porque estudiosa se refere a Marcela. Marcela é estudiosa. Então, aí, este verbo, por indicar um estado e tem a ligação do sujeito com a característica, é classificado como verbo de ligação. Eu dou uma listinha para vocês de verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, andar, ficar, continuar, parecer, são os principais verbos de ligação, ok? Agora, pessoal, eu vou dar exemplos de análise sintática, colocando já sujeito, predicado, classificando o verbo e encontrando seus complementos. Então, olha a primeira frase. A menina comprou uma boneca. Vou fazer a análise normal, vocês já estão acostumados. Sujeito simples a menina, núcleo menina. Predicado, comprou uma boneca. Agora vem a parte nova. Comprar. Nós vamos colocar o verbo para aprender a classificar. Eu vou lá e olho. Comprar é um verbo de ligação? Tem uma característica? Não, porque boneca não é característica da menina e comprar é ação. Faço a pergunta para o verbo. Comprou o quê? Ah, esse verbo exigiu um complemento sem preposição. Comprar, verbo transitivo direto, objeto direto, a boneca, núcleo, boneca. O objeto direto, né, ou indireto, é a resposta, é aquilo que se refere ao verbo. Outro exemplo. O funcionário respondeu ao diretor. Sujeito, simples, o funcionário. Núcleo, funcionário. Predicado, respondeu ao diretor. Lembra lá, predicado, tirei o sujeito, tudo que sobra, predicado. Vou classificar o verbo. Responder. Respondeu a quem? Olha a preposiçãozinha ali. Ao diretor. Então, o verbo responder exigiu um complemento e tem preposição. Então, eu vou classificá-lo como transitivo indireto. Qual é o meu objeto? É a resposta ao diretor. E aí, núcleo, né? Não podemos esquecer que tudo tem núcleo. Núcleo, diretor. Mais um exemplo aí para vocês estarem treinando, certo? Porque isso nós vamos fazer bastante. Outra oração. Eu contei o segredo ao meu marido. Então, vamos lá. Sujeito simples, eu. Núcleo, eu. Predicado, contei o segredo ao meu marido. Agora, nós vamos colocar o verbo, certo? Tá? Então, qual é o verbo? Contar. Vamos perguntar para o verbo? Contei o quê? O segredo. E contei a quem? Ao meu marido. Então, este verbo precisou de dois objetos. Um, que é o direto, que é o segredo, porque não tem preposição. Núcleo, segredo. Objeto indireto, ao meu marido. E núcleo, marido. Ao meu marido, por que é indireto? Porque olha a preposição aí, a, certo? Outro exemplo, Felipe parece simpático. Sujeito simples, Felipe, núcleo, Felipe. Predicado, parece muito simpático.
Parecer é verbo de ligação, né? Se eu já sei lá, memorizei os verbos de ligação, fica mais fácil eu entender, porque parecer indica um estado. Simpático é a característica do Felipe. O parecer está ligando o Felipe a simpático. O que eu vou ter? Parecer como verbo de ligação. Quando vocês tiverem verbo de ligação, não tem objeto. Objeto é complemento verbal, tá? É dos objetos, complemento verbo de ação. Quando eu tenho o verbo de ligação, como é que se chama a característica? Nós damos o nome de predicativo do sujeito. Muito simpático, né? E núcleo, porque tudo tem núcleo, simpático, certo, pessoal? Então, aí é um exemplo de análise sintática com verbo de ligação. Comece sempre pelo primeiro passo, né? Nós temos que começar com calma, com determinação, devagar. Essa aula aí foi para explicar sobre predicação, tá? Próxima aula eu vou dar os exercícios, vocês vão fazer. Nós também tentaremos fazer uma aula aí ao vivo para vocês irem tirando dúvida, né? Esse primeiro momento é uma adaptação tanto para vocês quanto para nós também, mas vai dar tudo certo. Logo, logo a gente está de volta lá, né, no colégio, dando muita risada, estudando, brincando e nos vendo, tá? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida nós vamos conseguir aí tirar. Tudo vai ser mandado para vocês de gramática pela Agenda Edu, lições, vídeos, e nós vamos aí tentando fazer a melhor forma para vocês, tá bom? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.